Quando um jovem casal, desesperado para formar uma família, decide recorrer à barriga de aluguel, um contrato aparentemente simples dá início a uma jornada emocional e cheia de reviravoltas. A relação com a mãe substituta evolui de forma inesperada, enquanto questões éticas, jurídicas e culturais começam a colocar todos os envolvidos em dilemas angustiantes. À medida que os laços emocionais entre os pais intencionais e a gestante se aprofundam, segredos vêm à tona, ameaçando destruir as frágeis conexões construídas. Entre amor incondicional, sacrifício e arrependimento, todos precisam confrontar suas próprias ideias sobre família, pertencimento e o verdadeiro significado de ser pai ou mãe. Neste drama envolvente de 60 minutos, os personagens serão testados até o limite em busca de redenção, enquanto descobrem que o maior desafio talvez não seja trazer uma nova vida ao mundo, mas entender o impacto que ela terá em suas próprias vidas. Fique até o final desse vídeo e acompanhe toda essa história. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho e deixar os seus comentários. Interaja conosco, pois semanalmente, sempre às segundas, teremos histórias do nosso dia a dia para compartilhar com vocês. O casal. Marcelo. Um homem carismático, mas emocionalmente reservado. Marcelo é um profissional bem-sucedido que tenta equilibrar a pressão de ser o provedor com o desejo de formar uma família. Ele é apaixonado, mas suas inseguranças vêm à tona conforme os conflitos aumentam. Ana Clara. A esposa de Marcelo, uma mulher doce e determinada, que sonha em ser mãe. Ana Clara é o coração do casal, mas o peso de seu desejo por maternidade a torna vulnerável a conflitos e a decisões impulsivas. A mãe substituta. Larissa. Uma mulher independente, com um passado marcado por escolhas difíceis. Larissa vê na gestação por substituição uma oportunidade de recomeçar, mas ela não está preparada para os intensos laços emocionais que se formam durante o processo. Personagens secundários. Joana. A irmã de Ana Clara, que serve como confidente e conselheira. Joana tem uma visão pragmática da situação, mas seus próprios preconceitos e julgamentos acabam complicando ainda mais os conflitos familiares. Rafael. O advogado do casal, responsável por redigir o contrato de barriga de aluguel. Rafael tenta manter tudo dentro dos limites legais, mas ele também é arrastado para o drama emocional que se desenrola. Sofia. A melhor amiga de Larissa, que oferece apoio emocional durante a gravidez. Sofia incentiva Larissa a ser firme em seus sentimentos, mas também a coloca em dúvida sobre suas decisões ao longo da trama. Dr. Henrique. O médico obstetra que acompanha a gravidez. Ele tenta ser neutro e profissional, mas sua empatia pela situação acaba tornando um mediador involuntário nos conflitos. O bebê. Gabriel. Embora ainda não tenha nascido, o bebê Gabriel é o centro de toda a trama. Ele representa esperança, amor e, ao mesmo tempo, a fonte dos maiores dilemas éticos e emocionais para todos os personagens. Tudo começa com um sonho que parecia impossível, o desejo de Marcelo e Ana Clara de terem um filho. Após anos de tentativas frustradas e diagnósticos devastadores, surge uma solução improvável. Larissa, uma mulher marcada por decisões difíceis, aceita ser a mãe substituta. O contrato de barriga de aluguel parece ser a ponte perfeita para conectar essas duas realidades tão diferentes. Mas será que qualquer papel é capaz de conter a força dos sentimentos humanos? 2. A ideia de um contrato é reconfortante para Marcelo, um homem acostumado a controlar as situações. Ele acredita que as cláusulas cuidadosamente redigidas por seu advogado, Rafael, garantirão que nada saia do esperado. Já Ana Clara, profundamente emocionada, só consegue pensar na chegada do bebê, ignorando os possíveis conflitos. Larissa, por sua vez, vê na gestação por substituição uma oportunidade de recomeçar sua vida. No entanto, nenhuma das partes parece estar pronta para as tempestades emocionais que estão por vir. 3. Os primeiros encontros entre eles são tensos e, ao mesmo tempo, esperançosos. Ana Clara, sempre gentil, tenta criar um vínculo com Larissa, enquanto Marcelo adota uma postura mais distante e analítica. Larissa, mesmo cordial, mantém uma barreira emocional. Ela está ali para cumprir um papel, não para se envolver. Mas será que é possível carregar uma vida dentro de si sem criar laços emocionais profundos? Você consegue imaginar o peso dessa dualidade? 4. A cada ultrassom, a relação entre eles começa a se transformar. Ana Clara sente como se o bebê já fosse parte dela, mesmo sem carregá-lo. Marcelo, embora mais reservado, não consegue esconder sua emoção ao ouvir o batimento cardíaco da criança. Larissa, no entanto, começa a sentir algo inesperado, uma conexão crescente com a vida que está gerando. E é nesse momento que os dilemas éticos começam a surgir.
5. O contrato, que deveria proteger todos os envolvidos, começa a parecer insuficiente diante das complexidades emocionais. Marcelo e Ana Clara começam a monitorar cada detalhe da gravidez, o que faz Larissa sentir-se sufocada. O equilíbrio precário entre autonomia e controle começa a ruir. Será que é possível equilibrar expectativas tão diferentes sem que haja conflito moral? Ou será que as emoções são inevitáveis em uma situação como essa? 6. Pequenos gestos começam a carregar significados maiores. Uma ligação não atendida de Larissa deixa Ana Clara ansiosa. Um comentário de Marcelo sobre o futuro da criança faz Larissa sentir-se excluída. São momentos que, isolados, parecem triviais, mas juntos constroem uma tensão quase palpável. E como qualquer espectador atento pode perceber, essas tensões estão apenas começando. 7. Larissa, tentando manter sua vida o mais normal possível, começa a perceber que está sendo observada de perto. Marcelo e Ana Clara querem garantir que tudo ocorra conforme o planejado, mas será que essa vigilância é saudável? Como se sentir livre quando cada decisão que você toma é questionada? A mãe substituta começa a lutar contra a sensação de ser apenas um meio para um fim. 8. Enquanto isso, o casal também enfrenta seus próprios desafios. Ana Clara, ansiosa com a possibilidade de algo dar errado, começa a questionar até as menores decisões de Marcelo. Ele, por sua vez, tenta manter a calma, mas sente a pressão de ser o responsável por manter tudo sob controle. Os primeiros sinais de conflito familiar aparecem, e o sonho compartilhado começa a revelar rachaduras que ninguém esperava. 9. Em um dos encontros mais emocionantes, Larissa compartilha com Ana Clara o sentimento de carregar o bebê. É estranho saber que ele é seu, mas também sentir que ele é meu, de alguma forma, diz ela, hesitante. Ana Clara tenta esconder sua insegurança, mas a frase fica ecoando em sua mente. Será que o vínculo de Larissa com o bebê será mais forte do que ela imaginava? 10. Joana, a irmã de Ana Clara, entra na história como uma voz externa que tenta trazer lógica à situação. Vocês têm que definir limites claros antes que isso saia do controle, diz ela. Mas será que limites podem realmente ser impostos em algo tão visceral como a maternidade? E Joana, com sua abordagem pragmática, também carrega seus próprios preconceitos sobre o processo de barriga de aluguel, o que só aumenta a complexidade. 11. O contrato começa a ser questionado. Marcelo insiste em seguir à risca as cláusulas estabelecidas, enquanto Ana Clara tenta encontrar maneiras de tornar Larissa mais confortável emocionalmente. Larissa, por sua vez, sente que o papel já não reflete o que está acontecendo na vida real. Afinal, como colocar no papel sentimentos que nem mesmo as palavras conseguem descrever? 12. Sofia, a melhor amiga de Larissa, entra em cena com uma perspectiva diferente. Ela a aconselha a manter a distância emocional para evitar problemas futuros. Você precisa lembrar que isso é só um trabalho, Larissa, diz ela, com boas intenções. Mas será que é tão simples assim? E se o trabalho envolver algo tão profundo quanto gerar uma vida? 13. Conforme os meses passam, o bebê, agora chamado de Gabriel, se torna o centro das atenções e das preocupações. Cada decisão sobre seu futuro parece ser uma batalha, desde o nome até o hospital onde ele nascerá. Essas escolhas, que deveriam ser motivo de alegria, acabam se tornando fontes de atrito entre o casal e Larissa. E o espectador começa a sentir que algo grande está prestes a acontecer. 14. As emoções chegam a um ponto crítico durante um jantar em que as tensões finalmente explodem. Larissa, cansada de ser tratada como uma incubadora, confronta Marcelo sobre sua falta de empatia. Ana Clara tenta mediar, mas é evidente que as coisas estão saindo de controle. E o público, já profundamente envolvido, não consegue deixar de se perguntar: o que acontece quando as emoções ultrapassam os limites do que foi combinado? 15. Ao final deste primeiro ato, tudo parece estar à beira de um colapso. O contrato, antes visto como a solução para todos os problemas, agora é apenas um lembrete de tudo o que não pode ser controlado. Marcelo, Ana Clara e Larissa estão presos em uma rede de relações interpessoais tão complexa que nem mesmo o nascimento de Gabriel parece capaz de resolver. E o mais intrigante é que o espectador sabe que o pior ainda está por vir. A harmonia inicial começa a se desfazer como um castelo de cartas diante de um vento forte. Larissa, Marcelo e Ana Clara, antes confiantes em seus papéis, agora se encontram em uma dança desconcertante de acusações veladas e emoções à flor da pele. As visitas planejadas se transformam em interrogatórios disfarçados, cada detalhe da gestação por substituição sendo avaliado com um microscópio emocional. E, como era de se esperar, os primeiros choques entre expectativas e realidade não demoram a surgir. 2. Marcelo, sempre metódico, começa a mostrar sinais de inquietação.
Ele tenta esconder suas preocupações por trás de uma fachada de controle, mas Ana Clara vê através disso. Você acha que tudo vai desmoronar, não é? Ela pergunta, em uma noite particularmente tensa. E embora Marcelo não responda, sua expressão confirma o que ela já sabia. Para ele, o contrato é uma fortaleza. Para ela, é um peso que ameaça esmagar o que ainda resta de sua conexão emocional. 3. Larissa, por outro lado, enfrenta um turbilhão interno. Cada dia que passa, ela sente o vínculo com Gabriel se aprofundando. O bebê, que deveria ser apenas um projeto, começa a se tornar uma parte inseparável de quem ela é. É como se ele já fosse meu filho, ela confessa à sua amiga Sofia em uma tarde particularmente emotiva. Sofia, tentando ser racional, a alerta. Você precisa se lembrar do acordo. Eles estão contando com você. Mas será que lembrar é suficiente? 4. A relação entre os três atinge um ponto crítico durante uma discussão sobre o plano de parto. Marcelo insiste em um parto cesáreo, enquanto Larissa prefere o natural. Ana Clara, presa entre os dois, tenta manter a calma, mas sua voz treme ao tentar mediar. Não é só sobre o bebê. É o corpo dela também, ela diz, quase em um sussurro. Marcelo se sente traído, Larissa se sente desrespeitada, e Ana Clara percebe que está prestes a perder o controle de tudo. 5. O conflito familiar transborda para além das reuniões privadas. Joana, a irmã de Ana Clara, toma partido do casal, enquanto Sofia defende Larissa. O que era para ser uma experiência compartilhada se transforma em uma disputa entre lados, cada um tentando provar que suas emoções são mais legítimas. E você, como espectador, não consegue deixar de se perguntar: será que alguém sairá dessa situação sem cicatrizes? 6. Durante uma consulta com o obstetra Dr. Henrique, as tensões chegam a um novo nível. Larissa, visivelmente desconfortável, expressa seu desejo de ter mais autonomia no processo. Marcelo, porém, rebate. Você sabia exatamente o que estava se comprometendo quando assinou o contrato. A sala fica em silêncio. Dr. Henrique, tentando aliviar o clima, diz: o importante é o bem-estar de todos. Mas a verdade é que ninguém ali está realmente bem. 7. As noites começam a ser mais longas e cheias de reflexões dolorosas. Ana Clara, sozinha na cama enquanto Marcelo trabalha até tarde, começa a questionar suas escolhas. Será que estamos forçando algo que nunca deveria ter acontecido? Ela se pergunta em um momento de vulnerabilidade. Enquanto isso, Larissa, do outro lado da cidade, chora silenciosamente ao sentir o bebê chutar. Ambos os lados estão sendo consumidos por um drama emocional que nenhum deles esperava. 8. Gabriel, embora ainda no útero, já exerce uma força gravitacional sobre todos. Ele é o motivo dos sonhos de Ana Clara, a preocupação de Marcelo e o tormento silencioso de Larissa. A escolha do nome foi uma das poucas decisões que uniram os três, mas mesmo isso começa a parecer insuficiente para reparar os danos causados pelos conflitos morais e dilemas éticos que surgem a cada dia. 9. Sofia tenta convencer Larissa a se afastar emocionalmente, mas a cada tentativa, a resistência de Larissa aumenta. Você não entende, ela diz, com lágrimas nos olhos. Eu estou dando tudo de mim para esse bebê. Como posso simplesmente fingir que ele não significa nada? Sofia tenta consolá-la, mas suas palavras são vazias. É nesse momento que Larissa percebe que está em uma encruzilhada emocional, e não há caminho fácil para sair dela. 10. Marcelo e Ana Clara começam a se desentender com mais frequência. Ele acredita que ela está se aproximando demais de Larissa, enquanto ela acha que ele está sendo insensível. As discussões, inicialmente sobre o processo, tornam-se pessoais. Ana Clara, em um momento de raiva, diz: você acha que um contrato pode resolver tudo, mas esquece que estamos lidando com pessoas, Marcelo. Ele, magoado, responde: e você esquece que esse é o nosso filho, não o dela. 11. Joana entra na briga, trazendo sua própria perspectiva ao caos. Vocês estão todos perdendo o foco, ela diz, tentando acalmar Ana Clara. Mas suas palavras só aumentam a tensão. Se Larissa continuar agindo assim, ela vai acabar complicando tudo, Joana adverte. Ana Clara se sente dividida entre sua irmã e a mulher que está gerando seu filho. Como alguém pode conciliar dois mundos tão diferentes? 12. O ápice das tensões ocorre durante um jantar organizado para discutir o andamento da gravidez. O que deveria ser um momento de conexão se transforma em um campo de batalha verbal. Larissa, exausta, explode: eu não sou só um corpo. Vocês não têm ideia de como isso está me afetando. Marcelo, surpreso pela intensidade, tenta se defender, mas suas palavras são frias e calculadas. Ana Clara chora, incapaz de suportar o peso de tantas emoções. 13. A partir desse ponto, os personagens começam a se afastar emocionalmente uns dos outros.
Marcelo e Ana Clara, antes tão unidos, agora parecem estranhos vivendo sob o mesmo teto. Larissa, por sua vez, começa a questionar se deve continuar com o acordo. E o espectador sente que algo está prestes a desmoronar. Como uma panela de pressão prestes a explodir, as emoções chegam a um ponto sem retorno. 14 Dr. Henrique, observando tudo de fora, tenta trazer uma perspectiva neutra. Todos vocês precisam lembrar por que começaram essa jornada, ele diz durante uma consulta. Mas suas palavras caem em ouvidos surdos. A realidade é que nenhum deles é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. O processo os mudou, e não necessariamente para melhor. 15 Ao final deste segundo ato, as tensões estão no auge. O contrato, que antes era uma fonte de segurança, agora parece irrelevante diante do caos emocional que tomou conta de todos. Larissa, Marcelo e Ana Clara estão presos em uma rede de emoções tão complexa que parece impossível encontrar uma saída. E você, como espectador, só consegue pensar em uma coisa: como isso vai terminar? Uns segredos têm um jeito estranho de se esconderem até o momento em que causam um maior estrago. Para Marcelo, Ana Clara e Larissa, os segredos que cada um carrega são como bombas relógio prestes a explodir. Desde o início, havia partes de suas histórias que eles decidiram não compartilhar, acreditando que podiam enterrar o passado e focar no presente. Mas a verdade é implacável. Ela sempre encontra uma maneira de emergir, e, quando emerge, ninguém sai ileso. 2 Larissa sabia que aceitar o contrato de barriga de aluguel não seria simples, mas ela nunca contou a Marcelo e Ana Clara o verdadeiro motivo por trás de sua decisão. Não era apenas pelo dinheiro, era por algo muito mais profundo e doloroso. Alguns anos antes, Larissa havia perdido seu próprio bebê em uma gravidez que terminou tragicamente. Esse luto ainda a assombra, e a gestação por substituição parecia ser uma maneira de transformar sua dor em algo positivo. Mas como explicar isso sem parecer emocionalmente envolvida? 3 Marcelo também tem seus próprios esqueletos no armário. Antes de conhecer Ana Clara, ele teve um relacionamento que terminou abruptamente quando sua ex descobriu que ele não poderia ter filhos. Embora ele nunca tenha contado isso à esposa, o medo de não ser suficiente para Ana Clara é uma sombra constante em sua vida. Cada passo no processo de gestação por substituição é um lembrete desse medo oculto, e isso começa a afetar suas decisões. 4 E então, a Ana Clara. Sempre tão doce, tão dedicada. Mas até mesmo ela tem algo que preferiu não compartilhar. Durante os anos de tentativas frustradas para engravidar, ela se envolveu em tratamentos experimentais que afetaram sua saúde emocional e física. Ela nunca contou a Marcelo o quanto esses tratamentos a devastaram, temendo que ele se sentisse culpado. Agora, com Gabriel a caminho, essas memórias começam a ressurgir, e elas não vêm sozinhas. 5 Os segredos começam a emergir de maneira inesperada, como fragmentos soltos que, pouco a pouco, revelam um quebra-cabeça muito maior. Durante uma discussão acalorada, Larissa menciona, sem querer, sua perda passada. Você acha que é fácil para mim? Já perdi um bebê antes, sabia? A sala fica em silêncio. Marcelo e Ana Clara trocam olhares surpresos, enquanto Larissa percebe o que acabou de revelar. E assim, a primeira rachadura no frágil equilíbrio emocional se forma. 6 Marcelo, tentando consolar Larissa, acaba revelando mais do que deveria. Eu entendo como é sentir que você não pode ser suficiente, ele diz, sem perceber o que suas palavras implicam. Ana Clara, confusa, pergunta, o que você quer dizer com isso? Marcelo hesita, mas a verdade finalmente escapa. Minha última relação terminou porque eu não podia dar a ela o que ela queria. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Pela primeira vez, Ana Clara percebe que não conhece completamente o homem com quem se casou. 7 Ana Clara, por sua vez, enfrenta sua própria confissão. Durante uma conversa com sua irmã Joana, ela admite que os tratamentos experimentais a deixaram mais vulnerável do que ela gostaria de admitir. Eu só queria que funcionasse, Joana. Eu queria tanto que funcionasse. Joana, pragmática como sempre, a aconselha. Você precisa contar isso a Marcelo. Ele merece saber. Mas será que merece? Ana Clara sabe que revelar esse segredo pode mudar tudo, e não necessariamente para melhor. 8 Sofia, amiga de Larissa, também desempenha um papel inesperado na revelação dos segredos. Durante uma conversa casual, ela menciona algo sobre a motivação de Larissa para aceitar o contrato. Ela nunca te contou por que realmente aceitou isso, não é? Ana Clara, intrigada, começa a juntar as peças. O que antes parecia ser uma decisão puramente financeira agora parece muito mais emocional. E isso, claro, só aumenta a tensão entre todos. 9 O impacto desses segredos é imediato e devastador. Marcelo sente que sua masculinidade está sendo questionada novamente.
Ana Clara se sente traída por não saber a verdade desde o início. Larissa, por sua vez, se arrepende de ter compartilhado demais, mas também sente que não deveria carregar esse fardo sozinha. É um jogo de emoções em que todos perdem, e ninguém sabe como reverter o dano. 10 Dr. Henrique, o obstetra, percebe que algo mudou. Durante uma consulta, ele tenta acalmar os ânimos. Vocês precisam lembrar por que estão fazendo isso, ele diz, com um tom de voz mais firme do que o habitual. Mas suas palavras não têm o efeito desejado. Marcelo e Ana Clara mal conseguem se olhar nos olhos, enquanto Larissa parece estar em outro mundo. O bebê, Gabriel, continua sendo o único elo que os une, mas será que é suficiente? 11 Joana, como sempre, tenta trazer lógica à situação. Vocês precisam resolver isso antes que o bebê nasça, ela diz, em um tom quase autoritário. Mas resolver como? Os segredos já foram revelados. O estrago já foi feito. Agora, é uma questão de sobreviver às consequências. 12 Larissa começa a se distanciar emocionalmente. Ela evita mensagens, recusa convites para encontros, e quando finalmente é confrontada por Ana Clara, diz, eu só preciso de espaço. Mas será que o espaço é suficiente? Ou será que o vínculo que ela sente com Gabriel já é forte demais para ser quebrado? 13 Marcelo tenta se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos continuam voltando para Gabriel, e para o que ele perdeu ao longo do caminho. Ele começa a questionar se está realmente pronto para ser pai, especialmente em meio a tanto caos. E se eu não for suficiente, ele confessa a Rafael, o advogado. Rafael, sempre prático, diz, você não tem que ser perfeito, Marcelo. Só tem que estar presente. Mas será que isso é suficiente? 14 Ana Clara, sozinha em casa, relembra os momentos felizes que compartilhou com Marcelo no início de seu relacionamento. Ela quer acreditar que podem superar isso juntos, mas os segredos que vieram à tona continuam pesando em sua mente. Será que o amor deles é forte o suficiente para resistir a tantas revelações? 15 No final deste terceiro ato, os segredos que deveriam permanecer enterrados agora estão à vista de todos. Larissa, Marcelo e Ana Clara estão mais distantes do que nunca, e o público não consegue evitar a sensação de que algo ainda mais devastador está por vir. Porque, no fundo, segredos nunca vêm sozinhos. Eles sempre trazem consequências. Quando os laços começam a se romper, é como assistir a uma ponte desmoronar sob o peso de suas próprias estruturas. Para Marcelo, Ana Clara e Larissa, o que antes era um contrato promissor agora é uma rede de emoções caóticas. As rachaduras, que começaram como pequenas divergências, tornam-se abismos insuperáveis. E, para o espectador, é impossível não sentir que algo ainda mais devastador está prestes a acontecer. 2 Larissa, marcada pelo peso de seus próprios arrependimentos e os segredos que vieram à tona, começa a questionar se pode continuar. Cada dia carregando Gabriel se torna mais pesado, não fisicamente, mas emocionalmente. Ela evita mensagens de Marcelo e Ana Clara, convencida de que a distância é sua única proteção. Mas será que isso realmente resolve alguma coisa? Ou só aumenta a tensão? 3 Marcelo, por sua vez, está dividido entre a raiva e a culpa. Ele não sabe se deve culpar Larissa por sua crescente resistência ou a si mesmo por acreditar que o contrato poderia proteger todos. Eu só queria que fosse mais simples, ele desabafa para Rafael, o advogado. Mas Rafael, como sempre pragmático, responde, Marcelo, isso nunca foi simples. Você sabia disso desde o início. 4 Ana Clara, que sempre foi o coração da relação, sente-se completamente perdida. Larissa era sua única esperança para realizar o sonho de ser mãe, mas agora ela parece estar perdendo a conexão. Marcelo, com suas próprias questões, também está distante. Ana Clara começa a se perguntar se todo o processo foi um erro, mas a ideia de desistir é insuportável. Afinal, Gabriel é sua única chance. 5 As tentativas de reaproximação fracassam. Ana Clara organiza um encontro para discutir os próximos passos, mas Larissa cancela no último minuto. Quando finalmente se encontram, a tensão é palpável. Marcelo tenta ser direto, estamos todos no mesmo barco. Mas Larissa rebate, vocês estão no barco. Eu estou remando sozinha. As palavras dela cortam como faca, deixando claro que as relações interpessoais estão no limite. 6 Joana, sempre a conselheira pragmática, tenta ajudar. Vocês precisam resolver isso antes que o bebê nasça, ela diz, em tom firme. Mas suas palavras caem em ouvidos surdos. Ana Clara está consumida pelo medo de perder Gabriel. Marcelo está preso em sua própria mente, tentando encontrar uma solução que não existe. E Larissa? Ela está cada vez mais isolada, tanto física quanto emocionalmente. 7 Durante uma consulta com o Dr. Henrique, as tensões chegam a um novo pico.
Larissa menciona que está considerando um parto diferente do que foi combinado no contrato. Marcelo reage com indignação. Você não pode mudar isso agora. Larissa, visivelmente abalada, responde: meu corpo, minhas decisões. O silêncio que se segue é ensurdecedor, deixando claro que a conexão entre eles está completamente rompida. 8. Gabriel, o bebê que deveria unir todos, agora parece ser a principal fonte de conflito. Cada decisão sobre o futuro dele se torna uma batalha. O casal tenta impor suas vontades, enquanto Larissa luta para manter algum controle. Vocês acham que podem decidir tudo porque tenho dinheiro, mas eu sou a única que sente ele chutar, diz Larissa em um momento de pura frustração. 9. Sofia, a amiga de Larissa, tenta intervir, mas sua abordagem acaba piorando a situação. Eles só querem o que é melhor para o bebê, ela diz, tentando amenizar. Larissa, porém, explode. E eu? Eu não conto? Eu sou só um meio para um fim. Essas palavras ecoam profundamente, mostrando que o rompimento emocional já é irreversível. 10. Marcelo e Ana Clara começam a discutir com mais frequência. O estresse da situação está afetando o casamento, e eles mal conseguem conversar sem brigar. Ana Clara, em um momento de desespero, diz: se não conseguirmos resolver isso, eu não sei se teremos algo pelo que lutar. Essas palavras deixam Marcelo devastado, mas ele sabe que sua própria incapacidade de lidar com a situação está contribuindo para o caos. 11. Larissa, por outro lado, começa a buscar consolo em outros lugares. Ela se reconecta com familiares que antes estavam afastados e encontra neles um apoio que Marcelo e Ana Clara não conseguem oferecer. Mas essa nova rede de apoio também traz complicações, pois muitos não entendem por que ela aceitou o contrato em primeiro lugar. Eles estão se aproveitando de você, dizem alguns, alimentando ainda mais a distância emocional. 12. Durante uma tentativa de reconciliação, Ana Clara faz um apelo emocional. Por favor, Larissa, estamos todos tentando fazer o nosso melhor. Mas Larissa, com lágrimas nos olhos, responde: eu sei. Mas às vezes o melhor não é suficiente. É nesse momento que Ana Clara percebe que as coisas nunca voltarão a ser como eram antes. 13. Joana sugere que Marcelo e Ana Clara considerem uma abordagem legal mais agressiva para garantir que tudo corra conforme o planejado. Mas Rafael, o advogado, alerta: se vocês pressionarem demais, podem perder tudo. Essa incerteza cria uma tensão insuportável, deixando o casal em um estado de constante ansiedade. 14. Dr. Henrique, mais uma vez, tenta ser o mediador. Lembrem-se, o objetivo de todos vocês é trazer Gabriel ao mundo de forma segura, ele diz. Mas suas palavras não têm o impacto desejado. As feridas emocionais são profundas demais, e ninguém parece disposto a dar o primeiro passo para reconstruir a confiança. 15. No final deste quarto ato, as conexões que sustentavam o relacionamento entre Larissa, Marcelo e Ana Clara estão completamente rompidas. O que antes era uma parceria cheia de esperança agora é um campo de batalha emocional, onde cada lado luta para proteger seus próprios interesses. E o espectador não consegue evitar a sensação de que, quando Gabriel finalmente nascer, ele será recebido não com alegria, mas com um silêncio carregado de arrependimento e dor. Toda história de tensão acumulada chega a um ponto em que o inevitável acontece. Para Marcelo, Ana Clara e Larissa, esse momento finalmente chega, como uma tempestade que estava sendo anunciada há muito tempo. As discussões, os segredos, as feridas não curadas, tudo converge em um único evento que mudará suas vidas para sempre. O ponto de ruptura não é apenas um momento de explosão, mas um divisor de águas, onde nada mais será como antes. 2. A tensão começa em um encontro para discutir os últimos preparativos para o parto. Larissa, já exausta emocionalmente, chega com uma decisão que pega Marcelo e Ana Clara de surpresa. Eu decidi que quero dar à luz em outro hospital, ela anuncia, com uma firmeza que deixa o casal desconcertado. Marcelo, imediatamente contrariado, reage com raiva. Você não pode simplesmente mudar as coisas assim. Ana Clara tenta intervir, mas a atmosfera já está carregada demais. 3. Larissa, frustrada, finalmente solta tudo o que estava guardando. Eu estou fazendo isso sozinha. Vocês acham que tenho o direito de decidir tudo porque tenho dinheiro, mas eu sou a única que sente o peso disso todos os dias. As palavras dela são como um soco no estômago de Ana Clara, que tenta, em vão, acalmar os ânimos. Marcelo, no entanto, não consegue controlar sua indignação. Você sabia no que estava se metendo. Não haja como vítima agora. 4. A discussão escala rapidamente. Larissa, em lágrimas, acusa Marcelo de tratá-la como um objeto. Ana Clara, presa entre a empatia por Larissa e a lealdade ao marido, tenta apaziguar os dois lados, mas sua voz é abafada pelos gritos.
O clima é tão intenso que até mesmo o bebê parece sentir, com chutes que Larissa menciona em meio às lágrimas. Ele está agitado. Ele sente tudo isso. 5 Em meio ao caos, Joana decide intervir. Vocês estão todos errados, ela diz, em um tom quase frio. Se continuarem assim, vão destruir tudo antes mesmo de Gabriel nascer. Mas suas palavras, em vez de acalmar, apenas inflamam a situação. Marcelo acusa Joana de tomar o lado de Larissa, enquanto Larissa aplaude ironicamente. Finalmente alguém entende. 6 A situação atinge o ápice quando Marcelo ameaça envolver a justiça. Se você não cumprir o contrato, vamos levar isso ao tribunal, ele diz, em um tom cortante. Larissa, chocada, responde. Você acha que pode me obrigar? Meu corpo não é um objeto. A tensão na sala é insuportável, e Ana Clara começa a chorar, implorando para que eles parem. Por favor, parem. Estamos falando do nosso filho. 7 Mas as palavras de Ana Clara não têm o impacto desejado. Larissa se levanta, pega suas coisas e diz, eu preciso de espaço. Não me procurem até que eu diga. Ela sai, deixando Marcelo e Ana Clara em um silêncio carregado de dor e incerteza. Joana, visivelmente abalada, diz, vocês realmente conseguiram arruinar tudo. 8 Após esse confronto, os personagens entram em um estado de isolamento emocional. Marcelo mergulha no trabalho, evitando discussões com Ana Clara. Ela, por sua vez, tenta encontrar conforto nas lembranças do início de seu relacionamento, mas a imagem feliz do passado está cada vez mais distante. Larissa, agora em casa, começa a considerar se deve continuar ou desistir completamente do acordo. 9 Doutor Henrique, percebendo a gravidade da situação, tenta marcar uma reunião para reconciliar os envolvidos. Vocês precisam resolver isso antes que se torne insustentável, ele alerta em uma ligação para Ana Clara. Mas ela sabe que uma simples conversa não será suficiente para reparar os danos. Há coisas que foram ditas, e não ditas, que não podem ser desfeitas. 10 A decisão de Larissa de cortar o contato afeta profundamente Ana Clara, que sente que está perdendo Gabriel antes mesmo de tê-lo em seus braços. Ela tenta enviar mensagens, mas todas são ignoradas. Cada dia sem notícias é um lembrete cruel de que o controle sobre a situação está escapando de suas mãos. E Marcelo, ainda furioso, recusa-se a ceder. 11 Rafael, o advogado, entra na jogada, sugerindo uma abordagem legal mais agressiva. Se ela não cumprir o contrato, vocês têm base para processá-la, ele diz. Mas Ana Clara hesita. Isso não vai resolver nada. Só vai piorar. Marcelo, no entanto, está tentado a seguir o conselho. A frustração e o medo de perder Gabriel estão nublando seu julgamento. 12 Larissa, isolada, enfrenta seus próprios demônios. Cada movimento de Gabriel em seu ventre é um lembrete de que ela está carregando uma vida que não será a sua. Eu sabia que seria difícil, mas não assim, ela desabafa para Sofia. Sua amiga tenta consolá-la, mas Larissa sabe que está sozinha nessa jornada. E a ideia de continuar parece cada vez mais insuportável. 13 O ponto de ruptura finalmente acontece em uma noite chuvosa, quando Larissa, em um momento de desespero, liga para Ana Clara. Eu não posso mais fazer isso, ela diz, com a voz tremendo. Ana Clara, desesperada, implora para que ela não desista. Por favor, Larissa. Estamos tão perto. Mas Larissa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, responde, eu sinto muito. Eu não sou forte o suficiente. 14 A ligação deixa Ana Clara em um estado de pânico absoluto. Ela corre para contar a Marcelo, que reage com fúria. Ela não pode fazer isso. Não agora. Ele pega o telefone e liga para Rafael, exigindo que medidas legais sejam tomadas imediatamente. Mas Rafael, embora compreenda a situação, avisa, isso só vai complicar ainda mais. 15 No final deste quinto ato, tudo parece perdido. O contrato que deveria proteger todos está à beira de ser quebrado. Larissa está prestes a desistir, Marcelo está pronto para lutar, e Ana Clara está presa entre a esperança e o desespero. O ponto de ruptura chegou, e o que acontecerá a seguir determinará o futuro de todos, inclusive o de Gabriel. Larissa se encontra no olho do furacão. Depois de semanas de tensão crescente, a decisão que ela sempre tentou evitar está agora à sua frente, inescapável e esmagadora. A escolha de continuar ou desistir da gestação por substituição não é apenas prática, é emocional, ética e profundamente pessoal. Será que eu consigo continuar? Ela se pergunta, sentada no sofá da sala enquanto sente Gabriel se mover em seu ventre. A resposta parece tão distante quanto o alívio que ela tanto deseja. 2 A noite após a ligação para Ana Clara é uma das mais longas da vida de Larissa. Ela tenta dormir, mas os pensamentos a mantêm acordada. Cada cenário que ela imagina termina em dor para alguém,
para ela, para Marcelo, para Ana Clara e, principalmente, para Gabriel. Porque, embora ele ainda não tenha nascido, Larissa sente que já o conhece. Eu não posso simplesmente entregá-lo como se fosse uma transação, ela pensa, enquanto lágrimas silenciosas escorrem por seu rosto. 3. Sofia, sua confidente, tenta ajudá-la a organizar os pensamentos. Larissa, você tem que fazer o que é melhor para você, diz ela, com um tom firme, mas empático. Se isso está te destruindo, talvez seja a hora de desistir. Mas Larissa sabe que a decisão não é tão simples. Há um contrato, há expectativas e, acima de tudo, há um vínculo que ela nunca imaginou que sentiria. E se eu me arrepender pelo resto da vida? Ela questiona, sem realmente esperar uma resposta. 4. Marcelo e Ana Clara, por outro lado, estão em completo desespero. Sem notícias de Larissa, cada dia parece uma eternidade. Ana Clara revisita mensagens não respondidas, imaginando o que poderia ter feito diferente. Marcelo, tentando se distrair, foca em possíveis ações legais, mas mesmo ele sabe que processar Larissa pode ser um caminho sem volta. E se a gente simplesmente conversar com ela, sugere Ana Clara, com um tom esperançoso. Marcelo, no entanto, não tem tanta fé. Você acha que ela vai nos ouvir agora? 5. Larissa, isolada em seu mundo, decide buscar um aconselhamento com Dr. Henrique. Durante a consulta, ela finalmente verbaliza o que tem mantido guardado. Eu não sei se consigo entregar esse bebê, diz ela, com os olhos fixos no chão. Dr. Henrique, sempre cauteloso, tenta ajudá-la a navegar por seus sentimentos. Larissa, você está em uma situação excepcionalmente difícil. Mas pense no que motivou você no começo. Esses motivos ainda importam. 6. Essa conversa planta uma semente na mente de Larissa. Enquanto ela relembra os motivos iniciais, o desejo de recomeçar, de transformar sua dor passada em algo significativo, percebe que esses sentimentos ainda existem. Mas eles agora estão misturados com algo muito mais complicado, o amor que ela sente por Gabriel. E como separar uma coisa da outra? 7. Durante uma caminhada pelo parque, Larissa reflete sobre sua vida antes de aceitar o contrato. Ela lembra de momentos de dor e solidão, mas também de sua força e resiliência. Eu já passei por coisas piores, ela pensa. Mas será que essa é uma escolha que ela está preparada para enfrentar? Será que ela está pronta para deixar Gabriel ir? 8. Enquanto isso, Ana Clara tenta convencer Marcelo a dar um passo atrás. Se pressionarmos demais, vamos perder tudo, ela diz, segurando as mãos dele com força. Marcelo, embora ainda frustrado, percebe que Ana Clara está certa. Então o que fazemos? Ele pergunta, exausto. Esperamos, responde ela, com uma calma que parece frágil. E rezamos para que ela não desista de nós. 9. Larissa finalmente toma uma decisão, ela concorda em se encontrar com Ana Clara, sozinhas. O encontro é tenso, mas Larissa percebe que precisa falar sua verdade. Eu não queria que fosse assim, começa ela, com a voz trêmula. Ana Clara, com os olhos marejados, ouve em silêncio enquanto Larissa explica seu dilema. Eu não sou uma pessoa ruim, diz Larissa. Mas eu sinto que estou me perdendo nesse processo. 10. Ana Clara, com uma empatia que Larissa não esperava, responde. Eu nunca pensei que você fosse uma pessoa ruim. Eu só quero que saibamos como seguir em frente, juntas. Essas palavras quebram a resistência de Larissa. Pela primeira vez, ela sente que não está completamente sozinha. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. 11. Marcelo, ao saber do encontro, inicialmente reage com desconfiança. E se ela estiver tentando nos manipular, ele pergunta. Mas Ana Clara, firme, responde. Ela está tão perdida quanto nós. Precisamos mostrar a ela que isso não é apenas sobre um contrato. É sobre todos nós. Essas palavras fazem Marcelo refletir. Talvez ele tenha sido duro demais. Talvez seja a hora de abrir espaço para a reconciliação. 12. Larissa, apesar de sentir um peso sair de seus ombros após o encontro com Ana Clara, ainda não está completamente certa de sua decisão. Ela decide buscar um terapeuta, alguém que possa ajudá-la a entender seus sentimentos sem julgamento. Durante a sessão, ela finalmente admite: eu amo esse bebê. Mas sei que ele nunca foi meu. Esse reconhecimento é libertador, mas também devastador. 13. Ana Clara e Marcelo decidem dar um passo arriscado. Convidam Larissa para passar um dia com eles, sem discussões ou pressões, apenas para tentar reconstruir a conexão. Larissa aceita, embora hesitante. O dia começa tenso, mas pequenas interações, como Ana Clara tocando a barriga de Larissa com cuidado ou Marcelo preparando o almoço, começam a quebrar o gelo. Pela primeira vez em semanas, há um vislumbre de esperança. 14. Ao final do dia, Larissa finalmente faz sua escolha. Em uma conversa com Ana Clara, ela diz: eu vou cumprir o que prometi.
Mas preciso que vocês entendam que isso está me custando mais do que eu jamais imaginei. Ana Clara, segurando as mãos de Larissa, responde: nós entendemos. E prometemos estar ao seu lado, mesmo quando isso terminar. É uma promessa que Larissa não esperava ouvir, mas que, de alguma forma, traz paz. 15 No final deste sexto ato, Larissa, Marcelo e Ana Clara estão longe de resolver todos os seus conflitos, mas há um fio de esperança que antes não existia. A decisão de Larissa de continuar com a gestação é um ato de coragem e sacrifício, mas também marca o início de uma nova fase, uma fase em que todos terão que aprender a lidar com as cicatrizes que essa jornada deixou. Depois de semanas de tensão e incerteza, uma nova dinâmica começa a emergir entre Marcelo, Ana Clara e Larissa. Não é fácil, as feridas emocionais ainda estão frescas, e a desconfiança paira como uma sombra. Mas, de alguma forma, há uma tentativa genuína de reconstruir a conexão. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos escolher como seguir em frente, diz Ana Clara, tentando encontrar uma fagulha de esperança em meio ao caos. 2 Larissa, embora ainda hesitante, sente o peso começar a se aliviar. A conversa com Ana Clara e o apoio cauteloso de Marcelo lhe deram um senso de direção que ela não tinha antes. Mas isso não significa que as dúvidas desapareceram. E se eu não conseguir entregá-lo no final? Ela pergunta a Sofia, sua amiga mais próxima. Sofia, que sempre foi direta, responde: você é mais forte do que pensa. Já chegou até aqui, não chegou? 3 Marcelo, por outro lado, luta para equilibrar sua própria culpa com a necessidade de proteger Ana Clara. Ele começa a perceber que sua abordagem dura e pragmática foi parte do problema. Eu só queria que tudo desse certo, ele confessa a Rafael, o advogado. Rafael, em um momento raro de empatia, diz: às vezes, dar certo não significa controlar tudo. Significa estar presente. Essas palavras ficam ecoando na mente de Marcelo. 4 Ana Clara, sempre o coração do trio, assume o papel de mediadora. Ela começa a planejar pequenas reuniões com Larissa, criando espaços onde as tensões possam ser deixadas de lado, mesmo que por um momento. Uma dessas reuniões é um café da manhã simples, onde Larissa e Ana Clara compartilham histórias sobre suas infâncias. Pela primeira vez em meses, ambas sorriem, um sorriso tímido, mas sincero. 5 Durante uma dessas reuniões, Larissa finalmente admite algo que vinha guardando para si mesma. Eu nunca imaginei que me sentiria assim, ela diz, com os olhos fixos na xícara de chá à sua frente. Ana Clara, com cuidado, pergunta: assim como? Larissa hesita, mas finalmente responde, dividida. Eu amo esse bebê, mas sei que ele é seu. Essas palavras, embora dolorosas, criam um momento de empatia mútua entre as duas. 6 Marcelo, percebendo que Ana Clara está conseguindo reconstruir a ponte emocional com Larissa, decide se esforçar também. Ele convida Larissa para uma consulta médica, algo que antes ele evitava. Durante a consulta, quando ouvem o coração de Gabriel batendo, Marcelo olha para Larissa e diz: obrigado por tudo. Essas palavras, simples mas sinceras, têm um impacto profundo. 7 O papel de Dr. Henrique como mediador também se intensifica. Em uma consulta conjunta, ele sugere que todos expressem suas expectativas para o nascimento de Gabriel. É importante que estejamos alinhados, diz ele. Larissa fala primeiro, expressando seu desejo de um parto natural e tranquilo. Ana Clara concorda, mas acrescenta: também queremos que você se sinta confortável, Larissa. Marcelo, embora inicialmente relutante, faz um esforço para concordar. 8 Sofia, amiga de Larissa, observa essa mudança com ceticismo. Você acha que eles realmente mudaram? Ela pergunta. Larissa, com um tom mais calmo do que antes, responde: eu não sei. Mas pelo menos eles estão tentando. Sofia, embora ainda desconfiada, percebe que Larissa está mais em paz consigo mesma, algo que não via há meses. 9 Joana, irmã de Ana Clara, também começa a se envolver mais ativamente, mas com uma abordagem mais conciliadora. Você sabe que sempre estarei do seu lado, ela diz a Ana Clara, mas acho que vocês estão no caminho certo. Não percam isso. Essas palavras, embora simples, dão a Ana Clara a força para continuar tentando. 10 Enquanto o parto se aproxima, os preparativos começam a se intensificar. Larissa, Ana Clara e Marcelo visitam o hospital juntos, algo que parecia impossível semanas antes. O tour pelo hospital é marcado por momentos de tensão, mas também de cumplicidade. Quando a enfermeira pergunta quem estará presente na sala de parto, Larissa olha para Ana Clara e diz: você, claro. Esse gesto, embora pequeno, significa muito. 11 Apesar dos avanços, os medos persistem. Larissa tem pesadelos recorrentes sobre o parto e o momento de entrega de Gabriel. Em uma dessas noites, ela liga para Sofia, que a consola como pode.
Você não precisa ser perfeita, Larissa. Só precisa fazer o melhor que puder. Essas palavras trazem um alívio momentâneo, mas o medo continua à espreita. 12 Ana Clara, por sua vez, começa a escrever cartas para Gabriel, algo que havia planejado desde o início. Em uma dessas cartas, ela escreve: Você é amado por todos nós, mesmo antes de nascer. Espero que um dia entenda tudo o que foi feito para que você estivesse aqui. Essas cartas tornam-se uma forma de terapia para ela, um lembrete de que, apesar de tudo, o amor sempre foi o centro de sua jornada. 13 Marcelo decide se abrir mais com Ana Clara, algo que ele evitou durante todo o processo. Ele confessa seus medos de não ser suficiente, de não ser um bom pai. Ana Clara, com carinho, diz: O fato de você se preocupar já mostra que será um pai incrível. Essas palavras fortalecem o vínculo entre os dois, algo que estava fragilizado há semanas. 14 Em um último gesto antes do parto, Ana Clara organiza um pequeno encontro para celebrar Larissa e sua força. É uma reunião simples, com bolo e presentes simbólicos, mas o impacto emocional é imenso. Larissa, visivelmente emocionada, agradece. Eu nunca imaginei que me sentiria tão apoiada. É um momento de união que parecia impossível antes. 15 No final deste sétimo ato, há uma sensação de esperança renovada. Marcelo, Ana Clara e Larissa ainda têm um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez em muito tempo, todos parecem estar remando na mesma direção. Gabriel, ainda no útero, já está conectando essas três vidas de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Mas a pergunta persiste: essa trégua será suficiente quando o momento decisivo finalmente chegar? O dia finalmente chega. Após meses de tensão, reconciliações e incertezas, é hora de Gabriel vir ao mundo. O hospital, normalmente um lugar de expectativa e esperança, parece ser um palco onde todos os medos, ansiedades e segredos dos últimos meses convergem. Larissa, Ana Clara e Marcelo chegam cedo, mas a atmosfera está carregada. Todos sabem que este não é apenas um nascimento, é o momento em que suas vidas mudarão para sempre. 2 Larissa está nervosa. As palavras de apoio de Ana Clara e Marcelo soam distantes enquanto ela tenta se concentrar no que está por vir. E se eu não conseguir deixá-lo ir, ela pensa, segurando sua barriga. Cada movimento de Gabriel parece um lembrete de que ele está prestes a deixar seu corpo, e sua vida. Ela tenta disfarçar suas emoções, mas Ana Clara percebe. Vai ficar tudo bem, diz Ana Clara, com um sorriso que tenta esconder sua própria insegurança. 3 Marcelo, sempre racional, tenta se focar nos aspectos práticos. Ele revisa os documentos do hospital, conversa com as enfermeiras e garante que tudo esteja em ordem. Mas, por dentro, ele está em pedaços. Será que tudo vai dar certo? Ele se pergunta. O peso de meses de tensões e conflitos ainda está sobre seus ombros, e ele sabe que a verdadeira prova começará quando Gabriel nascer. 4 Ana Clara está uma mistura de nervosismo e empolgação. Depois de anos sonhando com esse momento, ela finalmente está prestes a conhecer seu filho. Mas, em meio à alegria, há uma sombra de preocupação. Ela sabe que Larissa está em um estado emocional delicado e teme que algo possa dar errado. Será que estamos prontos para isso? Ela se pergunta enquanto aperta a mão de Marcelo. 5 Quando Larissa é levada para a sala de parto, o silêncio é quase ensurdecedor. Ana Clara e Marcelo acompanham à distância, assistindo enquanto a equipe médica se prepara. Dr. Henrique, sempre calmo, garante que todos os procedimentos estão sendo seguidos. Este é um momento especial para todos nós, ele diz, tentando aliviar a tensão. Mas o olhar de Larissa revela que ela está lutando com cada fibra de seu ser. 6 O trabalho de parto é longo e exaustivo. Larissa sente cada contração como um lembrete de que está chegando ao fim de sua jornada. Eu consigo, ela repete para si mesma, como um mantra. As palavras de Sofia e as lembranças de sua própria força a ajudam a se manter firme. Mas, no fundo, ela sabe que o maior desafio não será o parto, será o momento após ele. 7 Na sala de espera, Ana Clara e Marcelo aguardam em silêncio. Marcelo tenta fingir indiferença, mas seus dedos tamborilando na cadeira o denunciam. Ana Clara segura um pequeno ursinho de pelúcia que comprou para Gabriel. Ele vai amar isso, ela diz, como se estivesse tentando convencer a si mesma. A espera parece interminável. 8 Finalmente, o momento chega. O som do choro de Gabriel ecoa pela sala de parto, e Larissa sente uma onda de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Dr. Henrique o segura delicadamente e o entrega a Larissa para que ela o veja pela primeira vez. Lágrimas escorrem pelo rosto dela enquanto ela sussurra: Você é perfeito. Mas a alegria é breve, ela sabe que precisa entregá-lo. 9 Na sala ao lado, uma enfermeira entra para avisar Ana Clara e Marcelo. Ele nasceu. Parabéns.
Ana Clara começa a chorar imediatamente, segurando Marcelo com força. Finalmente ela diz, com a voz embargada. Marcelo, visivelmente emocionado, murmura: nosso Gabriel. Mas eles sabem que ainda há uma etapa crucial pela frente, Larissa precisa deixá-lo ir. 10 Quando Ana Clara e Marcelo entram na sala de parto, a tensão é palpável. Larissa está segurando Gabriel, seu rosto ainda molhado de lágrimas. Por um momento, ninguém diz nada. É Ana Clara quem quebra o silêncio. Posso segurá-lo. Larissa hesita, mas finalmente assente. Ele é seu, diz ela, com a voz trêmula. As palavras soam como uma despedida. 11 Ana Clara pega Gabriel nos braços e sente uma alegria indescritível. Oi, meu amor. Eu sou sua mãe, ela sussurra, enquanto as lágrimas caem. Marcelo se aproxima, colocando uma mão no ombro dela e outra na cabecinha de Gabriel. Nós te amamos tanto, ele diz, sua voz cheia de emoção. Mas, no canto da sala, Larissa observa, sentindo um vazio que é difícil de descrever. 12 Larissa, com o coração apertado, tenta se retirar discretamente, mas Ana Clara percebe. Larissa, espere. Ela se aproxima, ainda segurando Gabriel, e diz: nada disso seria possível sem você. Nós nunca vamos esquecer o que você fez por nós. Essas palavras, embora bem intencionadas, fazem Larissa desmoronar. Eu só quero que ele seja feliz, ela responde, antes de sair da sala. 13 A saída de Larissa deixa um silêncio estranho na sala. Marcelo, embora grato, percebe o impacto emocional que isso teve em Larissa. Será que ela vai ficar bem? Ele pergunta. Ana Clara, ainda segurando Gabriel, responde: eu espero que sim. Mas precisamos dar a ela o tempo que precisa. Mesmo no momento mais feliz de suas vidas, o peso da jornada ainda é palpável. 14 Larissa, agora em outro quarto, tenta processar o que acabou de acontecer. Sofia chega para confortá-la, mas Larissa está inconsolável. Eu sabia que seria difícil, mas não sabia que seria assim, ela confessa. Sofia, tentando ajudar, responde: você fez algo incrível, Larissa. Não deixe a dor ofuscar isso. Mas, para Larissa, a dor é tudo o que ela consegue sentir naquele momento. 15 No final deste 8º ato, Gabriel está finalmente nos braços de Ana Clara e Marcelo, mas o custo emocional é claro para todos os envolvidos. Larissa, embora aliviada por ter cumprido sua promessa, sente como se tivesse perdido uma parte de si mesma. O nascimento de Gabriel é tanto um final quanto um começo, e as cicatrizes dessa jornada acompanharão todos por muito tempo. O nascimento de Gabriel deveria ser um momento de pura celebração, mas, para todos os envolvidos, ele marca o início de um novo conjunto de desafios. Para Ana Clara e Marcelo, ele é a realização de um sonho. Para Larissa, ele é a manifestação de algo que ela nunca poderá recuperar. O impacto do nascimento é avassalador, e cada personagem enfrenta suas próprias batalhas internas enquanto tenta seguir em frente. 2 Nos dias após o parto, Ana Clara não desgruda de Gabriel. Cada choro, cada movimento do bebê é um lembrete de que ele finalmente está aqui. Ela passa noites inteiras ao lado do berço, acariciando sua pequena cabeça e murmurando palavras de amor. Eu prometo que sempre estarei aqui para você, ela diz, como se quisesse selar um pacto eterno. Mas, por trás de sua felicidade, há um fio de preocupação. Como Larissa está lidando com tudo isso? 3 Marcelo também está aprendendo a ser pai. Ele se esforça para ajudar Ana Clara com as tarefas, desde trocar fraldas até cantar para Gabriel dormir. Mas, em momentos de silêncio, ele reflete sobre o preço emocional que todos pagaram para que Gabriel chegasse até ali. Ele se pergunta se fez o suficiente para apoiar Larissa ou se poderia ter agido de maneira diferente. Será que ela está bem? Ele pergunta a Ana Clara, mas nem ela tem uma resposta. 4 Larissa, por sua vez, enfrenta uma dor que poucos conseguem compreender. Apesar de saber que Gabriel nunca foi seu de fato, ela sente a ausência dele como uma perda devastadora. Meu corpo ainda sente como se ele estivesse aqui, ela desabafa para Sofia. Sua amiga tenta consolá-la, mas Larissa sente que há um vazio que ninguém pode preencher. Cada dia sem Gabriel é uma luta contra seus próprios pensamentos. 5 O Dr. Henrique, ciente do impacto emocional em Larissa, a convida para uma consulta de acompanhamento. Você fez algo extraordinário, mas agora é hora de cuidar de você, ele diz, com um tom gentil. Larissa hesita em aceitar ajuda, mas percebe que não pode enfrentar tudo sozinha. Durante a consulta, ela finalmente admite: eu sinto como se tivesse perdido uma parte de mim. Essas palavras, embora dolorosas, são o primeiro passo para sua recuperação. 6 Ana Clara, querendo demonstrar gratidão, decide enviar um presente para Larissa, um álbum de fotos de Gabriel com uma carta escrita à mão. Na carta, ela escreve: nunca esquecerei o que você fez por nós.
Gabriel sempre saberá que foi amado desde o primeiro momento, por todos nós. Larissa recebe o presente com emoções conflitantes. Ela aprecia o gesto, mas cada foto de Gabriel é um lembrete do que ela deixou para trás. 7. Enquanto isso, Marcelo começa a refletir mais profundamente sobre o impacto de suas ações durante a gestação. Em uma conversa com Rafael, o advogado, ele admite: acho que não lidei bem com tudo isso. Eu estava tão focado no resultado que esqueci que Larissa era parte desse processo. Rafael, surpreendentemente, responde: o importante é que você reconhece isso agora. Ainda há tempo para corrigir as coisas. 8. Larissa começa a se isolar cada vez mais, evitando ligações e mensagens de Ana Clara e Marcelo. Ela sente que precisa de espaço, mas também teme que esse afastamento se torne permanente. Sofia, preocupada, sugere que ela procure um grupo de apoio para mães substitutas. Você não precisa enfrentar isso sozinha, diz Sofia. Larissa concorda, mas com relutância. O caminho para a cura ainda parece distante. 9. Em meio a isso, Ana Clara começa a perceber que cuidar de Gabriel é tão desafiador quanto gratificante. As noites sem dormir, as constantes preocupações com sua saúde, tudo isso a faz refletir sobre o sacrifício de Larissa. Eu não sei como ela conseguiu fazer isso, ela admite para Joana, sua irmã. Joana, sempre pragmática, responde: porque ela é mais forte do que vocês imaginam. 10. Em um momento inesperado, Larissa decide responder a uma das mensagens de Ana Clara. Obrigada pelo álbum. É lindo, ela escreve, de maneira breve, mas sincera. Ana Clara, ao ver a mensagem, sente uma onda de alívio. Talvez possamos reconstruir algo, ela pensa, com uma nova esperança de que a conexão com Larissa possa ser restaurada, mesmo que de forma limitada. 11. Marcelo, ao saber que Larissa respondeu, sugere que eles a convidem para visitar Gabriel. Ana Clara hesita. Será que ela está pronta para isso? Pergunta. Marcelo, em um momento de rara vulnerabilidade, responde: talvez não. Mas ela merece saber que sempre será parte da história dele. Essas palavras convencem Ana Clara, que decide fazer o convite. 12. Quando Larissa recebe o convite, ela entra em pânico. A ideia de ver Gabriel novamente é tanto tentadora quanto assustadora. Sofia a encoraja: você precisa fazer isso, por você e por ele. Larissa passa a noite pensando, mas finalmente decide aceitar. Eu preciso encarar isso de frente, ela diz, com uma determinação que não sentia há semanas. 13. O encontro é carregado de emoção. Quando Larissa entra na casa de Ana Clara e Marcelo, todos ficam em silêncio por alguns instantes. Gabriel, agora com poucos dias de vida, está dormindo no berço. Ana Clara se aproxima de Larissa e diz: você quer segurá-lo? Larissa hesita, mas finalmente concorda. Quando ela pega Gabriel nos braços, lágrimas escorrem por seu rosto. Oi, pequeno, ela sussurra. Você é tão amado. 14. O momento é profundamente transformador para todos. Larissa percebe que, embora Gabriel nunca tenha sido seu, ela sempre terá uma conexão especial com ele. Ana Clara e Marcelo, por sua vez, sentem que, ao permitir esse momento, estão finalmente começando a reparar o que foi quebrado ao longo do processo. É um pequeno passo, mas um passo importante. 15. No final deste 9º ato, o impacto do nascimento de Gabriel continua a reverberar na vida de todos. Larissa começa a encontrar uma forma de seguir em frente, enquanto Ana Clara e Marcelo aprendem a equilibrar sua nova vida como pais com as cicatrizes emocionais do passado. Gabriel, mesmo tão pequeno, já é uma força de união e transformação, um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há espaço para o amor e a cura. O tempo passa, e as cicatrizes deixadas pela jornada começam a se transformar em marcas de aprendizado. Gabriel, agora com alguns meses, é o centro do mundo de Ana Clara e Marcelo, mas o impacto de sua chegada vai além do papel de pais. Para todos os envolvidos, ele se torna um símbolo de amor, sacrifício e, acima de tudo, superação. Cada sorriso, cada balbucio de Gabriel parece ecoar as histórias de luta que o trouxeram ao mundo. 2. Ana Clara, agora completamente mergulhada na maternidade, reflete frequentemente sobre a força que encontrou ao longo da jornada. Em momentos de silêncio, enquanto observa Gabriel dormir, ela se lembra de tudo o que Larissa enfrentou para torná-lo possível. Eu nunca poderei agradecer o suficiente, ela pensa. E, mesmo com a rotina exaustiva de cuidar de um bebê, ela sente uma paz que nunca havia experimentado antes. 3. Marcelo, embora ainda lidando com seus próprios medos e inseguranças, começa a se sentir mais confiante como pai. Ele descobre alegria em coisas simples: dar banho em Gabriel, ensiná-lo a segurar pequenos brinquedos, até mesmo acalmá-lo durante as noites difíceis.
Mas, no fundo, ele sabe que ainda há uma dívida emocional com Larissa que ele não conseguiu resolver completamente. 4. Larissa, por sua vez, encontra uma nova perspectiva em sua vida. Após semanas de terapia e introspecção, ela começa a reconstruir a confiança em si mesma. Participar de um grupo de apoio para mães substitutas a ajuda a compreender que não está sozinha em sua dor. Você fez algo extraordinário, diz uma das mulheres do grupo. Pela primeira vez, Larissa consegue acreditar nessas palavras. 5. A relação entre Larissa e o casal continua delicada, mas há sinais de uma nova forma de conexão. Ana Clara, sempre atenta, mantém contato com mensagens ocasionais e fotos de Gabriel. Em uma dessas mensagens, ela escreve: "Ele sorriu para mim hoje, e eu só conseguia pensar em como você foi fundamental para este momento." Larissa, embora emocionada, sente-se grata por ser lembrada. 6. Sofia, a amiga de Larissa, percebe a mudança em sua postura. "Você parece mais leve", diz ela durante um café. Larissa sorri e responde: "Acho que estou começando a aceitar as coisas como elas são." Mas Sofia sabe que o processo de cura é longo e que, embora Larissa esteja melhor, as cicatrizes nunca desaparecerão completamente. 7. Joana, irmã de Ana Clara, também reflete sobre a jornada. Em uma conversa com Ana Clara, ela admite: "Eu achava que isso nunca funcionaria. Mas vocês conseguiram algo que poucas pessoas conseguem, transformar algo tão complicado em algo belo." Ana Clara, com lágrimas nos olhos, responde: "Isso não seria possível sem Larissa." 8. Gabriel cresce cercado de amor, e isso não passa despercebido por ninguém. Marcelo e Ana Clara decidem começar um álbum de memórias para ele, onde registram cada marco de sua vida. Eles também deixam páginas em branco para escrever sobre Larissa, algo que Ana Clara acredita ser essencial. "Ele precisa saber de onde veio", diz ela, com convicção. 9. Larissa, em um gesto inesperado, decide escrever uma carta para Gabriel. "Quando você crescer, espero que entenda que, mesmo antes de nascer, você foi amado por muitas pessoas. Eu nunca fui sua mãe, mas sempre carregarei você no coração." Ela entrega a carta para Ana Clara durante um breve encontro, e as duas compartilham um momento de compreensão mútua. 10. Marcelo, observando a troca entre Larissa e Ana Clara, sente um peso sair de seus ombros. Ele finalmente encontra as palavras que vinha buscando há meses. "Obrigado, Larissa. Eu não sei como expressar isso de outra forma, mas, obrigado." Larissa sorri, e pela primeira vez, não há mágoa em seu olhar. Apenas aceitação. 11. Dr. Henrique, que acompanhou toda a jornada, reflete sobre o impacto que viu na vida dos três. Durante uma consulta de rotina com Ana Clara e Gabriel, ele diz: "Vocês são a prova de que o amor pode encontrar um caminho, mesmo nas situações mais difíceis." Essas palavras ficam na mente de Ana Clara, que começa a perceber que o amor realmente foi o centro de tudo. 12. Os meses passam, e as interações entre Larissa e o casal se tornam mais raras, mas não menos significativas. Cada mensagem, cada encontro casual, é marcado por respeito e gratidão. Larissa começa a se concentrar em sua própria vida, explorando novas possibilidades, mas Gabriel sempre será uma parte de sua história. E, de alguma forma, isso a conforta. 13. Marcelo e Ana Clara, agora mais fortes do que nunca, começam a pensar no futuro. "Eu quero que Gabriel cresça sabendo que ele foi amado por todos os lados", diz Ana Clara. Marcelo concorda, e juntos eles decidem criar um ambiente onde a história de Gabriel seja celebrada, e não escondida. É uma escolha que reflete o quanto cresceram ao longo da jornada. 14. Larissa, ao final de sua própria jornada, encontra um senso de paz que antes parecia impossível. Embora ainda sinta a ausência de Gabriel, ela percebe que cumpriu algo extraordinário, algo que não só mudou a vida de Ana Clara e Marcelo, mas também a dela. "Eu não perdi nada", ela pensa. "Eu ganhei algo que nunca poderei esquecer." 15. No final deste 10º ato, o desfecho é claro: o nascimento de Gabriel transformou todos os envolvidos de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Ana Clara e Marcelo se tornaram pais dedicados. Larissa encontrou forças dentro de si mesma que nunca imaginou ter. E Gabriel, mesmo sem saber, uniu essas três vidas para sempre. O amor, apesar de todas as adversidades, triunfou, e deixou uma marca indelével em todos os corações.